Automaticamente, quando acontece a morte, o corpo vai para o pó e a alma do indivíduo, se ele é salvo, é conduzida. O texto é claro em dizer que quando Lázaro, em Lucas 16, morre, o mendigo é levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o paraíso. E a Bíblia diz que lá ele está sendo consolado. Se não há consciência, como ele pode estar sendo consolado? Não se consola alguém que dorme ou uma alma que está inconsciente. O consolo é um alento. Para quê? Para amenizar sofrimento. Tanto que o texto deixa isso claro no contexto. Quando Abraão fala com a alma do homem rico no inferno. Lembra, traz à alma do homem o que é lembrança. Na tua vida na terra tu tiveste teus bens, e Lázaro apenas males. Agora ele está sendo consolado. Consolado por quê? Por causa das lembranças de dores que ele teve da vida na terra. E você está sendo atormentado. Então, quando a gente deixa esse texto de lado, porque ali nesse texto ele é tão claro e irrefutável, o rico está vendo Abraão, está falando com Abraão, está sentindo dor no inferno, lembra da casa do pai, sem o corpo, sem o cérebro. O cérebro é uma coisa, a mente, a memória é outra. A memória funciona fora, entende, do cérebro. Por exemplo, eu até coloco no livro as experiências EQMs, as experiências de quase morte. Os médicos hoje conseguem provar que pessoas que tiveram, entende, a morte atestada no laudo depois de 1 minuto, de 40 segundos, 1 minuto e meio, voltaram à vida e relataram que naquele período em que o coração parou, a mente, o cérebro parou, dentro daquele período, eles viram os médicos tentando ressuscitar, relataram o que os médicos conversavam na sala, entende? E os médicos não sabem explicar como eles podem ter uma experiência de memória e voltar à vida em um período em que estavam, né, tendo o laudo ali de que morreu. Eles não sabem. A gente sabe. A gente sabe que a mente, a memória é uma faculdade da alma. O cérebro funciona conectado a ela apenas para dar ao homem, fisicamente, biologicamente, a consciência dessa existência. Então a gente percebe que o rico está lá sem o corpo, mas a alma dele lembra do pai, lembra que tem 5 irmãos, ele lembra de tudo. Um texto clássico e lindo é o Apocalipse 6:9. João diz que vê as almas dos mártires embaixo do altar de Deus e eles estão clamando, pedindo por justiça. Eu já vi gente dizendo que esse texto eles estão pedindo vingança. Portanto, eles estão com um sentimento ruim no céu. Não é. Justiça não é vingança. São conceitos totalmente diferentes. Eles estão no céu e a base do trono de Deus é juízo e justiça, diz a Bíblia. Então, tudo que eles vão fazer na presença de Deus é participar exatamente da natureza divina. Agora eles estão no céu, estão orando. E estão orando para quê? Essas almas estão pedindo que Deus faça justiça sobre os seus assassinos. O texto é claro. Vinga o nosso sangue, ou julga o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra. E aí Deus dá uma veste branca para eles descansarem e diz que aqueles que haviam assassinado a vida deles, tirado a vida deles, ainda assassinariam outros irmãos, mas que o tempo deles serem julgados chegaria. Quando você sai de Apocalipse 6:9, que você vê as almas orando, você vai para Apocalipse capítulo 7. A partir do versículo 9, João vê uma multidão de almas no céu com palma nas mãos e cantando diante do trono. Ou seja, você percebe que no paraíso as almas, elas oram, elas cantam, elas participam, entende ativamente de tudo que está acontecendo lá. Então essa ideia de que morreu, acabou, morreu, dormiu e só vai despertar quando o corpo ressuscitar, a Bíblia não sustenta isso. Se a gente fizer um estudo detalhado sobre que sono é esse que o texto se refere, aquilo que você disse. Se o texto fala de justificação, pelo amor de Deus, vamos falar de justificação. Então se a gente fizer de fato uma exegese, uma hermenêutica com responsabilidade, a gente vai entender que o sono que a Bíblia se refere, usando a expressão dormiu no Senhor, nunca se refere à alma dormir, mas ao corpo descansar para esperar o momento de despertar na ressurreição.